Vocês estão conseguindo ter assim uma ideia de quem Deus é, da pessoa de Deus, que antes você não tinha nem imaginado? Sim ou não? Está sendo útil? Isso aumenta ou diminui a sua responsabilidade pessoal? Então nós temos que trazer a realidade da nossa vida, né? A gente vai dar uma focalizadazinha na parte moral, ou seja, os atributos morais que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, sobre o Senhor, né? Deus, então, atributos morais, se relaciona com emoções. Uma troca de turno, viu? Ah, tá. Deus se relaciona com emoções. Sofonias capítulo 3, verso 17. Sofonias 3, 17. Diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que foi, meu filho? É 3,17. 3,17. Sofonias 3,17. Olha só, é muito forte, né? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Deleitar-se é ou não é emocional? É achar prazer no relacionamento, né? Deleitar-se-á, ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Isso é intensidade emocional, né? Então, Jeremias 32, 41. Jeremias. Abreviação de Sofonias. Abreviação de Sofonias. SF. Pode vir aqui xeretar que você vai. Jeremias 32, 41. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Quer dizer, são as promessas, a resposta de Deus, né? Para Jeremias, naquilo que ele estava falando sobre o povo. Então, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração, ou seja, será intencional, e de toda a minha alma. A alma refere-se principalmente às nossas emoções. Gênesis, capítulo 6, nós já vimos essa passagem, 6, 5 a 9, que diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor.
Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então mostra aqui, né, esse lado do desapontamento de Deus. Também Gênesis capítulo 8, verso 20. 8, 20 a 22, que diz: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Deus manteve, né, a estrutura. Também 1 Reis, capítulo 3, versos de 3 a 14. 1 Reis, capítulo 3, de 3 a 14. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão, quer dizer, uma região, né? Para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Lembra, eu estava comentando sobre isso. Ou seja, deu a ele um cheque em branco para ele preencher. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois nem depois de ti haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre por todos os teus dias. Se andar, que isso não era um absoluto também, né? Então era condicional. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, realmente, Deus, ele se agradou, ele... Oi?
Pode, aqui é só água, tá bom. Eu pedi só água. Porque... Estou dando uma lição particular para ela aqui, sabe? Então, de 1 a 9. Aqui a gente já vê uma outra situação bem complicada. 1 Reis 11, 9. Ora, além de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Mulheres que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: nem casem elas convosco, vos pervertirdes seus deuses. A estas Salomão pelo amor. Nó. Tinha 700 mulheres princesas. Puxa vida, o cara era meio exagerado. E 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Que triste! Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Se indignou. O que significa indignar? Se irou, né? Ira, indignação, é o quê? Emoções. E você repetindo, né, quer dizer, sendo declarado na Bíblia em muitos aspectos diferentes. Deus, um Deus que se relaciona conosco com emoções. Também se relaciona conosco com inteligência. Deus é inteligente, como a gente já sabe, e ele se relaciona conosco com inteligência. Ele nos chama a conversar, a razoar, a pensar sobre a nossa própria vida. Se tem uma coisa que Deus não se importa, é de você fazer perguntas a Ele. Fazer prova dele. Lembra de Gideão? Oh Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então posso fazer uma prova? Pode. E Gideão fez algumas experiências, né, para ver se a peça nele próprio, né, se era Deus mesmo que estava falando com ele. Em Isaías capítulo 1, verso 19, Isaías 1, 19, Deus nos faz um convite. Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Falando, vinde, vamos sentar junto, vamos conversar. 1, 18. Nossos pecados sejam como a escarlate, como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim.
como a lã. Isaías 41. E o verso 21. Isaías 41. Isso para a gente não ler tudo. Isaías 41, verso 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quer dizer, vamos conversar aqui, vamos discutir o assunto. Deus nos chamando. Aí o verso 21 diz lá: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. 43, 26. Isaías 43, 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus chamando-nos, chamando o seu povo a diálogo. 43, 26. Isaías 43, 26. Números 5 a 7. E aí o texto aqui é só especificamente, Números 27, 5 a 7, diz lá: disse o Senhor a Moisés, verso 6, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. E farás passar a elas a herança de seu pai. Deus não é alheio àquilo que nós passamos. Então, isso não tinha sido contemplado, né, na lei, era fora da caixinha, mas Deus olhou, né, o pleito. Houve aqui uma mudança no processo para contemplar, porque se é justo, se é certo, você acha que ele não ouve? Ele ouve, né? Então ele se relaciona conosco com inteligência. Agora, Deus é soberano, então não pensa que você vai prevalecer contra a vontade dele, né, naquilo que você acha que pode. Não, ele mantém a sua posição de soberano. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Apocalipse 19, 6 diz: então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E aquilo que
Deus já estabeleceu, que é a vontade dele, que é de acordo, em harmonia com o caráter dele, Deus não vai abrir mão nunca. Se ele abrisse mão disso, o mundo se tornaria instável. Então Deus é razoável naquilo que não ameaça o que ele já estabeleceu para ser eterno, que está diretamente vinculado a amor. Deus é amor. Esse é outro atributo moral. Então, a principal evidência disso é porque Deus nos chama a sermos imitadores dele, como filhos amados que somos, e que nós devemos viver em amor e amar como ele nos amou. Agora, é interessante também, e você pode experimentar isso na sua própria vida. Quanto mais você persiste em viver uma situação, mais aquilo se torna parte da sua vida, como se fosse natural. É isso que caracteriza hábitos. O que é um hábito? É a repetição de uma mesma ação contínua, até que aquilo passa a ser automático. Você não precisa pensar, escolher, flui diretamente. Então agora imagine Deus vivendo em amor por eternidade a eternidade de tempo, em santidade. Então, basicamente, isso acaba se confundindo com a sua natureza. Deus ele nunca vai mudar, né? Porém, nós descobrimos que isso é uma ação moral porque amor é uma escolha, não é natural. É uma decisão. Se fosse uma coisa natural, não teria mérito nenhum nisso. É como uma máquina programada para determinadas funções. Não tem bondade, não existe nada nesse contexto. É simplesmente o que ela foi criada para fazer. E Deus nos chama a sermos imitadores dele como filhos amados. 1 João capítulo 4, versos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E ele nos convoca, nos chama para viver isso dessa forma. O livro de 1 João, quer dizer, a carta de 1 João, é uma carta muito centrada nessa atitude de amor, verdade, de santidade, de justiça. Eu escrevi na minha Bíblia aqui, né, como cabeçalho do livro, né, da carta. 1 João, livro de evidências de vida eterna. Porque realmente, se alguém tem dúvida se é salvo ou se não é salvo, é só meditar em 1 João que você vai ter a resposta. Evidência de vida eterna. Então, 1 João 4, 7 a 8. João 3,16, eu não preciso nem explicar, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é santo. Santo é, eu costumo dizer, a face oposta da mesma moeda, onde uma face é amor, a outra face é santidade. Então, são faces diferentes da mesma moeda. Então, santidade é a apresentação de amor, né? Deus é santo.
1 Pedro capítulo 1, verso 16. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus, que vos chama, é santo. Levíticos 19:2. Levíticos 19:2. Também fala basicamente a mesma coisa. Diz lá: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então ele coloca a sua pessoa santa como modelo para nós vivermos. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus também é justo, reto juiz, né? Deus é justo. Salmo 145. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Salmo 7, verso 11. Salmo 7, 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Indignação é que se ira todos os dias por causa da maldade, né? Salmo 119, 137. Salmo 119, 137. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Sofonias 3, 5. Sofonias 3, 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha. Mas o iníquo não conhece a vergonha.
Mateus 27, 19. Mateus 27, 19, que diz: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, isso aí está falando sobre Pilatos, né? Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Não te envolvas, né, na situação. Mas ele parece que não deu ouvido à mulher, não. Deus é também benigno e misericordioso. Benigno e misericordioso. Salmo 145, 8 e 9. 145, 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 45, 8 e 9. Eu queria saber se eu tinha escrito certo. O Senhor também é sabedoria. Gente, sabedoria é o produto de santidade. Tá? Deus é santo. Então, Deus é também sabedoria. Romanos capítulo 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, sabedoria. Deus não faz acepção entre pessoas ou nações. Não faz acepção entre pessoas ou nações. Lembra que eu falei que ele ama a todos igualmente? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todos os indivíduos do mundo inteiro. Atos capítulo 10, 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Diz lá: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Romanos 2:11. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. É, né? Efésios 6:9. Efésios 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Opa, está errado. Efésios 6:9, eu estava lendo Gálatas 6:9. Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele, o nosso Senhor que está nos céus, não há acepção de pessoas. Isso aqui é sobre senhores, escravos, patrões, empregados, né? Está dentro desse contexto. Para com Deus não há acepção de pessoas. 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele não faz acepção de pessoas. Também, ele é imutável. Deus é imutável. Não muda. Isso significa caráter sólido, sem variações. Imutável. Caráter sólido, sem variações. Né? Hebreus 1:10-12. Hebreus 1:10-12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, ou seja, os céus e a terra perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus 13:8. Hebreus 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então Deus não muda. Ele tem um caráter sólido. Esses são alguns dos atributos que nós podemos ler na Bíblia. Tem mais, bem mais. Você pode fazer um estudo exaustivo sobre natureza e caráter de Deus na Bíblia. E eu vou te dizer, você vai descobrir que essa semana eu só foi abrir seus olhos para um assunto que é infinito. Alguma pergunta? Comentário? Oi? Como é que é? Eu ia jurar a vida inteira que imutável era um natural. Mas tem a ver com a disposição do caráter. Por exemplo, você já teve a disposição ou a indisposição de continuar fazendo bem quando você foi decepcionado por alguém? Já teve essa atitude? Igual, às vezes os pais ficam se sacrificando tudo assim por um filho, mas aí depois o filho se torna tão rebelde, também não vou fazer mais isso. Já teve atitude assim?
Quantas vezes o povo de Israel realmente alguma vez deixou de ter maná? Alguma vez Deus retirou a coluna de fogo ou a coluna de nuvem? Então, mesmo quando ele estava muito chateado com o povo, e algumas vezes ele ficou realmente muito chateado, ele não retirou a sua benevolência de sobre o povo. Ou seja, ele mantém-se fiel. Tem um outro versículo na Bíblia, você procura o endereço, que diz: ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Então Deus nunca desiste. O amor não acaba. Não é isso que está lá em 1 Coríntios 13? O amor jamais acaba. Então nós não podemos ter uma vida temperamental. Uma vez eu estou bem, outra vez eu estou mal. Eu posso até estar sentindo assim, mas a minha atitude em relação àquilo que é o certo, aquilo que é o meu dever, a minha responsabilidade, eu tenho que manter. A minha palavra tem que ser uma só, né? E eu vejo, por exemplo, treinamento que nós pais damos para os nossos filhos, que ensinam a eles a justificar atitudes erradas. Como, por exemplo, crianças que ficam fazendo malcriação, tendo um comportamento errado. E o pai ou a mãe fala: mas é porque ele está doentinho. Ué, se está doentinho, pode fazer o que é errado? Mas é porque passou da hora do soninho. Então pode bater na cara da mãe? Mas nós justificamos isso, ao invés de corrigir. Isso ensina o quê? Que as circunstâncias podem justificar as nossas atitudes. Não pode. O certo é certo em qualquer situação. O errado é errado em qualquer situação. Nós temos que viver dessa forma. Deus, ele tem compromisso com quem ele é. Ele é amor, ele é a verdade, o caminho, a vida. E isso não vai mudar. Então você pode confiar 100% inteiramente no caráter dele. Não vai mudar. Então, se alguma coisa acontecer que gere desapontamento, frustração, não é dele para com você. É sua, é nossa para com ele, em relação às verdades sólidas, eternas, que foram estabelecidas e a nós reveladas. Capite? Entendeu? Mais alguém quer falar alguma coisa? Amém. Então, se você não tem nada para falar, depois você pergunta aos obreiros da ETED. Pai, obrigado por essa semana que estamos juntos. Obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra que abre nossos olhos, trazendo revelação, trazendo luz ao nosso entendimento. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos aqui, para que eles tenham a coragem, o desejo e a resiliência de andar, de prosseguir, buscando conhecer os teus caminhos e a tua pessoa. Como diz a tua palavra, aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Deus, esse é o maior desafio da nossa vida e é também o desafio mais empolgante, porque não tem fim e vai perdurar por toda a eternidade. Nós nunca vamos chegar ao topo para dizer
eu conheço tudo de Deus. O Senhor é infinito e nós sempre vamos ser chocados e vamos ficar admirados, estarrecidos com a tua beleza e com o teu caráter. Então abre, Senhor, nosso entendimento, nosso coração para essa realidade. No nome de Jesus. Amém. É isso.